Irmão espírita, se você sente nesse momento que precisa reativar ou potencializar a sua vida espiritual, então está na hora de você resgatar e descobrir verdadeiramente qual é o seu propósito espiritual, para que você fique em paz com a sua consciência. Qual preço você está disposto a pagar pela inércia espiritual, se é que você já não está pagando? O preço do medo, do estresse, da frustração, da ansiedade ou da depressão? O preço dos problemas de saúde, dos problemas familiares e problemas no trabalho? O preço do desequilíbrio energético e espiritual? Da dor na consciência e, por fim, o alto preço do retardamento evolutivo? A hora da reativação chegou. O Sintonia no Bem, em parceria com as casas espíritas da nossa cidade, Jataí, tomaram a iniciativa de criar o evento Reativação Espiritual. Um evento para ajudar você a reativar a sua conexão com a espiritualidade e descobrir o seu propósito espiritual, para que você se sinta em paz com a sua consciência e volte a reacender o calor de Jesus no seu coração. Reativação espiritual vai ser algo diferente do que você já viu no movimento espírita. O evento contará com vivências práticas, com muito calor humano e também entretenimento, com a parte teórica de palestras e também com muitas práticas e interações. Teremos palestras musicais, apresentações artísticas, práticas de meditação, dinâmicas espirituais em grupo e muito calor humano. Reativação espiritual. Em novembro, no Centro de Cultura e Eventos de Jataí. Clique no botão que está nessa página e reserve sua cadeira agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto de novo. Boa noite, Sam. Boa noite, Lírio. Boa noite, Claudinho. Quarta-feira abençoada para nós todo mundo. Corrida. Chegamos agora no último segundo do segundo tempo. Minuto da prorrogação. Aí. É isso aí. Bora. Bora. O importante é a gente estar aqui com a boa intenção, captando essa energia maravilhosa. Mandando um abraço para o Vilmar, para a nossa amiguinha Bárbara, que eles recebam a nossa energia daqui para lá e que eles possam aproveitar, nem que seja depois, o nosso estudo de hoje. É isso daí, né? Esse é o programa Estudando o Espiritismo, né? Onde é feito o estudo do Livro dos Espíritos, está na questão 252, né? Um abraço para todos que estão nos assistindo, do lado de lá da telinha, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E esse estudo fica sempre gravado também nas plataformas do YouTube. Depois, quem quiser acessar, estará sempre lá. Então, vamos pedir também ao Mestre Jesus para que esteja conosco, nos acompanhando nesse estudo, derramando sobre nós a sua energia consoladora, pacificadora, a sua energia de harmonia, que nós possamos sentir em todo o nosso corpo espiritual e que possa refletir em nosso corpo material as benesses dos eflúvios que vêm do alto, da atmosfera espiritual, dos benfeitores que nos cercam, dos que estudam conosco, dos que nos auxiliam no processo de estudos do lado de lá. Que a paz seja com todos nós e que o Brasil seja sempre um país de paz e a pátria do Evangelho. Então, dando continuação ao nosso estudo, a gente está vendo as partes do espírito, por onde que foi perguntado como que eles veem, como que eles ouvem, que tipo que eles percebem os atributos dos corpos deles, enquanto espírito e depois que estão encarnados. Então, a gente vê que algumas diferenças são muito sensíveis, são muito fortes, para a gente entender a grandeza do espírito, a grandeza desse fenômeno, dessa criação divina, que a gente não tem lembrança de como é a nossa própria natureza estando encarnado, mas que de fato é uma máquina. Se o corpo é incrível, imagina se a gente tivesse consciência plena do quanto que o nosso espírito é incrível e
o quanto ele alcança, o quanto ele sente, o quanto ele ouve, vê. E o Kardec está mostrando para nós aqui, através dessas perguntas que foi feita para a espiritualidade, um pouco dessa anatomia desses espíritos. Então vamos para a questão 252. Quer ler, Lilo? Quer que lê? Está de boa? Eu passo a vez. Então, questão 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Pergunta Kardec. Os espíritos respondem: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Muito bem. Eu posso analisar assim, ó. É claro que a minha condição evolutiva está muito longe do espírito, né? A gente falando de espírito. Aí tá, estou desencarnado. O meu espírito está muito longe do espírito superior. Mas diante da minha matéria densa, nesse mundo de prova e expiação, eu acho que mesmo assim a gente tem impactos. Porque o sublime, ele já é por si só sublime. Eu acho que a gente percebe uma grande diferença. Porque eu acho que tudo é num dinamismo, numa beleza, numa sutileza que já impacta. Ele fala para nós assim, acho muito interessante esse colocar, porque nós conceitua o belo. Por exemplo, se nós falar com uma pessoa bela, a primeira coisa que a gente fala é assim, como que ele vai impressionar o meu sentido com a beleza dela? Ele deve ter um cabelo maravilhoso, um corpo maravilhoso. A gente dificilmente vai entender o belo, porque o conceito que a gente tem é o que a gente tem como palpável, como contido em nós. E eu acho massa demais da conta a hora que eles falam aqui, ó. Os espíritos são sensíveis a essas belezas, a essa que nós falou que ele era belo, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Quer dizer, eu posso olhar o deserto do Saara e achar ele a coisa mais bela do mundo, é uma aptidão que eu tenho. Às vezes eu toda a vida encarnei e fui lá, eu estou lá no Egito toda a vida, como que eles vão conhecer a beleza de uma praia brasileira, ou a exuberância do Amazonas, ou um cânion americano? Ele vai achar o Saara bonito. Ele é acostumado a ver, a entender aquilo como beleza. Então, a hora que ele pontua dessa forma aqui, sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Aí, para os elevados, agora ele uniu, ele juntou. Há belezas de conjunto que, por assim dizer, apaga as particularidades. Aqui, para mim, ele foi no supra-sumo, porque ele aprendeu a olhar o conjunto. Voltando para o exemplo da pessoa, ele deixou de querer olhar o belo pelo olho, pelo nariz, pela boca, pela silhueta, pelo cabelo, e passou a compreender como ser humano, como criação, como se ele pudesse ver a genética da construção dele. Aquilo é fantástico, não importa a forma que ele ficou. Então, ele olha para o planeta Terra e vê aquela bola azul na sua imensidão, nas suas particularidades, nas suas diferenças climáticas, e consegue compreender o belo. E se ele for muito evoluído ainda, ele consegue ver o sistema, ele consegue ver uma galáxia. Imagina se isso vai trazer a pessoa para a particularidade assim, ó, igual na época do Kardec, a França é bonita. Entende? Ele é acostumado a ter um padrão de beleza de um conjunto. Quanto mais competente na visão dele, maior essa beleza dilatada. Então, por isso que ele quis dizer para os elevados, as belezas do conjunto, por assim dizer, apaga as belezas da particularidade. Mas e para nós, meros
meros no caminho Meros evolutivo. mortais. No caminho evolutivo. Eu acho que a energia só de estar em espírito, fora desse corpo, a gente já capta uma coisa mais bela. Que eu acho que com energia mais elevada, tudo já transforma de uma coisa, numa sensação muito melhor. Claro. Tudo dentro do nosso caminho evolutivo. E o senhor, José? Eu acho interessante quando a gente fala aqui dos espíritos, né? Aqui está falando ainda das particularidades, né? Do espírito, como sensações, como é que fala? emoções. As sensações do espírito, a natureza do espírito, né? Do espírito. Quando a gente vai falar sobre isso aqui, eu acho que é complicado para a gente falar do espírito lá, como o Júnior falou aqui, no supra-sumo, né? A gente tem uma pálida ideia, porque se a gente for ler o livro do espírito, daqui a pouco tem uma parte aí que já não tem órgãos, o espírito não tem órgãos, né? Então, para a dor não vai ser diferente, então vai mostrar alguma coisa. Então, esse espírito já fica difícil da gente dimensionar. Então, nós vamos falar nesse sentimento. Eu vejo assim, né, pegando um gancho no que a Lília falou e no que o Júnior falou. Para nós mortais, nós aqui que estamos aqui encarnados, ainda em as turras com as nossas dificuldades, e aí desencarna. Vamos fazer uma análise aqui de uma pessoa como o André Luiz, que desencarna e se vê no umbral, é uma região diferente. Mas à medida que ele é recolhido e já está lá no hospital, ele começa a observar coisas belas. Ele começa a olhar, depois que ele começa a conhecer os departamentos, os ministérios, ele começa a narrar as águas, ele vai impressionando com as belezas. Quando ele está no Salão Azul, que ele vê a música, as tonalidades, às vezes a floração, as pétalas, ele cita isso. Ou seja, ele vê essas particularidades, e é um espírito que esteve encarnado aqui na Terra. Então, nós mortais, nós podemos, às vezes, mesmo que a gente passe por uma situação umbralina, vamos dizer, um período pequeno ou longo, mas nós somos um espírito e temos já um ponto de evolutivo próprio. Então vai chegar um momento que, como foi falado da leitura, a despertar no mundo, já que já começa a mostrar as suas belezas, nós começamos a ser chamados a atenção para algumas particularidades. E vamos achar belo, porque isso tange os nossos sentidos, as nossas emoções, a emoção do espírito que somos. Só que à medida que o espírito vai se depurando, o Júnior falou aqui do supra-sumo, e ele até citou muito bem aqui, achei bacana, é como se a gente olhasse aqui, hoje nós temos essa, que sei lá, se é baseado no nosso orgulho, na nossa vaidade, o modo de ver as pessoas e julgar. Então, quando você vê uma pessoa, não sei, uma pessoa que tem esteticamente feia, mas tem um nariz bonito, uma orelha, um olho bonito, alguma coisa, a gente vai focar naquilo ali. Mas um espírito superior vai ver aquela pessoa que esteticamente é feia, ele não vai focar naquele, ele vai ver a estética daquele corpo. Aquele espírito que está ali, a oportunidade que ele está vislumbrando de uma encarnação, então ele vai ver todo um conjunto, ele vai ver toda essa amplitude, e a beleza para ele é diferente. Ele passa a ver a beleza de uma forma mais acurada do que nós, que acaba sendo mais objetiva. Eu imagino que seria mais ou menos nessa forma. Nós vamos acurando a nossa forma de ver as belezas, e a gente vê na literatura espírita. Imagina, Júnior, se a gente tiver a oportunidade em espírito de estar lá olhando Marte, olhando Júpiter, os anéis de Saturno, como nós já vimos alguns espíritos falar das suas viagens no espaço e observando os astros. Pensa na possibilidade que seria. Então, é do micro para o macro, a gente vai devagarzinho, mas vai percebendo tudo. Vai. O André Luiz, no segundo livro dele, eu falei da constituição do corpo, porque ele recebe ali uma micro-operação na visão e desce. E depois que eles passam lá para o Castelo do Alfredo, eles vêm presenciar um desencarne humano. E aí o mentor dele pega e fala para ele assim: André Luiz, agora vem ver a beleza do arcabouço carnal. O cara estava morrendo de septicemia, ele tinha uma infecção generalizada. Mas o que aquele espírito estava querendo mostrar para o André Luiz era
na ordem de 300 bilhões de células, e ele pôde, através de um passe que o mentor dele fez nele, o corpo do cara foi agigantando perto dele, e agigantou tanto que o André Luiz, os médicos ficam zoadinhos com isso, o André Luiz começou a ver os órgãos, os tecidos, aí ele viu as células, aí ele viu os vírus, ele chamou de vibriões, que estavam naquela septicemia consumindo o corpo do cara. Então, é engraçada a compreensão dele de médico naquela época. Ele não conseguia entender que ele mediunicamente entrou dentro daquele corpo. Ele pensava que o corpo gigantou, você está entendendo? Uhum. E ele via tudo o corpo. E ele ficou tão impressionado com o que ele viu, como que movimentava aquilo, que você já pensou a clareza de um cara poder ver, naquela época, que ele mal conhecia em potência, né, os microscópios, e ele viajar dentro de um corpo, igual o André Luiz viajou. Então é uma coisa assim, e ele admirou. Ele falou, o cara estava morrendo, ele falou, é a coisa mais incrível do mundo. E é engraçado a forma que você falou aí de agigantou, ele entrou dentro do corpo, mas se a gente for observar aqui, acho que nas leituras anteriores falaram que o espírito, nada para ele é barreira, né? Uhum. Não é, às vezes não é que ele entrou, mas é que ele consegue ver através, e ele pode concentrar o foco de atenção em qualquer coisa. E quanto mais o foco de atenção vai para um determinado ponto, mais ele se agiganta, mais ele consegue perceber. Então, essa visão do espírito é fantástica, a gente pensar em como seria isso. E a gente vê a gente num corpo tão limitado, preocupado com as coisas tão pueris aqui do mundo e sofrendo tanto com isso, e tem tanta coisa para a gente vislumbrar ainda. Isso nós estamos falando de um livro de 1945, né? Então a tecnologia está de 80 anos atrás e já fazia isso, né? Então, quer dizer, por isso que ele deslumbrava como médico, porque ele pensou, já pensou hoje? Ele pode focar e pode olhar. O que o André Luiz está achando bonito hoje? Né? E comparando com essa situação, André Luiz teve essa dinâmica de observar um organismo, um corpo, e aí a gente vê a distância, né? Para Deus, ele olha todos nós da mesma forma. Pois é. É impressionante. Uhum. Esse estado espírito, a gente tem que lembrar que nós estamos estudando, a fala agora do que nós estamos aprendendo é em espírito. Em espírito. Tudo no meu espírito é ligado à faixa energética? Lógico. Tudo é. Até para me observar o belo ali, lógico, depende da minha frequência energética. Lógico. Nós sentimos as vibrações e somos atraídos por elas. E isso, às vezes, passa desapercebido por nós, porque nossa vibração não está condizente com aquele ambiente. Às vezes, temos belezas fantásticas aqui que nós não temos condições de observar, justamente porque a nossa faixa energética não está conectada. Mas, à medida que nós vamos depurando, nós conectamos lentamente com degraus acima e vamos vislumbrando belezas diferentes que nós desconhecemos. O André Luiz dá um exemplo disso num cômodo, igual aqui onde nós estamos aqui. Eu não sei falar dos lumens, é um trem técnico, mas vamos supor que essas 5 lâmpadas aqui tem 600 lumens. Se pôr agora uma lâmpada aqui que teria 6.000 lumens, eu passo a observar coisas no seu rosto, no seu cabelo, que eu não estava vendo nessa mesa. E até onde o nosso olho aguentar, humano, à medida que for aumentando o lume, nós vamos vendo mais. Mas só que chega uma época, uma hora, que nós não conseguimos mais fracionar aquela quantidade de luz que o nosso olho não dá conta de jogar mais para o nosso cérebro, passa a incomodar. O espírito da mesma forma. Ele, aonde ele habita, ele tem capacidade de ver naquela frequência. Às vezes, uma pessoa está do lado dele e está vendo o belo, e ele não consegue deslumbrar aquilo, porque o belo está na forma de olhar. Por isso que Jesus e acho que é a Blandina, que ela é falada assim, aonde não tem mais capacidade técnica, eles chamavam os que ama, porque o conhecimento tem limite.
mas o amor não tem limite. Então, quando Jesus chegava e olhava nós, ele já amava nós, não importava a nossa constituição, porque ele olhava, esse olhar que você Essa essência, né? ele olhava o que transcende. Ele olhava, o jeito de olhar dele é dos bichão aqui, ó. É dos fera. Então, ele alcançava isso. E nós também, guardando muito das devidas proporções, somos encantados ou pela música, ou pela arte, igualzinho você falou aqui agora mesmo, de acordo com a faixa que você está vibrando. Lógico, muito ponderado. Porque não tem como. Por exemplo, eu não canto. Eu admiro muito a música, mas eu não canto. E tem pessoa que às vezes tem o dom de cantar e distorce violentamente cantando coisas de um padrão vibratório ruim. Então, às vezes, eu nunca cantei e consigo encantar com o som de uma maneira que a pessoa que canta desde pequeno não encontrou, porque ele é mal orientado. Então, é energético. É energético. A gente percebe isso também, para entender isso aqui, a gente entende isso aqui também no mundo material. Há pessoas que se identificam com música, aquelas músicas mais grosseiras, batidas mesmo, assim, uma coisa bem ruim, de letra, de melodia, de tudo. E se colocar para ele uma música clássica, um Beethoven, um Bach, a pessoa desliga, não quer nem saber daquilo lá, não dá conta de ver aquilo fere os ouvidos. E, da mesma forma, uma pessoa que está voltada para essas músicas clássicas, ele não consegue ouvir aquele ali mais. Então, por quê? A frequência é outra. Isso. Cada um de nós temos uma frequência. Só o que nós temos que resguardar aqui, que quase todas as respostas deles, a hora que eles colocam assim, espíritos elevados, espírito livre, espíritos elevados, quase todas as respostas deles, eles tratam assim, eles estão respondendo no nível de espírito, vamos chamar de normalizado. Porque quem está elevado, quem está purificado, não está na nossa faixa. Então, quer dizer, ele tem um alcance mesmo realmente totalmente diferenciado. Nós também construção desse objetivo, mas a gente já tem nuances de beleza, é claro que tem, né? Cada um na sua faixa, cada um naquilo que você conquistou, né? Mas tem sim. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: eles os conhecem, porque os sofreram, não os experimentam, porém materialmente com vós outros. Porém não os experimentam materialmente com vós outros. São espíritos. Agora eu quero ver vocês falar sobre isso. Olha, voltando agora, tudo volta no campo mental do espírito, né? Se eu desencarnei, estou totalmente presa a uma situação aqui, vamos citar, morri queimada. Mesmo eu percebendo que o meu corpo está queimado, eu acho que depende muito do meu grau de evolução e eu despertar dessa sensação. Porque os meus mentores, todos me auxiliam, me tiram desse momento. Mas o meu campo mental pode voltar, sim, e sentir tudo isso. Lê a resposta de novo para mim. Aqui, eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém materialmente como vós outros. São espíritos. Aqui está dizendo o seguinte, que eles conhecem a dor, eles conhecem cada fadiga disso daí, porque eles já sofreram. Mas eles não experimentam isso, porque como o Júnior falou aqui, são espíritos, nós estamos falando aqui de espíritos elevados ou de espíritos livres, eles já não estão suscetíveis mais a essas impressões que a matéria está suscetível, né? Então, eles são espíritos, eles conhecem isso porque eles já passaram, está na memória espiritual deles, mas no campo energético deles, eles não sentem essas impressões da dor. Espíritos livres e espíritos evoluídos, entendo assim. E aí, Júnior, como manifesta assim numa mesa mediúnica
O espírito está sofrendo as dores, parecendo que ele realmente está encarnado. Isso. Então vamos aqui, ó. Toda a resposta que nós vimos aqui atrás, eles tratam dos espíritos, vamos falar assim, eles estão fazendo uma autópsia partindo do espírito normal, né? Normal. O que nós estamos falando numa mesa mediúnica de um cara que suicidou, por exemplo, enforcado e manifesta, eu quero respirar, né? Aquilo ele está experimentando a sensação e percepção do corpo físico que ele deixou. Não se trata do estudo em voga. É uma sensação e percepção daquele espírito agredido por um ato. Assim como que morreu num acidente de carro, como que se atirou num precipício. Ele sente o fato em si. Mas ele sente aquele fato em si devido à pouca educação que ele teve. Porque se ele tivesse um pouquinho de educação, ele não teria provocado. Na falta de educação, ele provocou. E ao provocar, ele habita momentaneamente aquele fluido mental que ele está sentindo. Mas aqui eles falam assim, ó, categoricamente, ele os conhece, todos nós conhecemos, porque nós já ensaiou a morte, porque a morte não existe, muitas vezes nós só trocamos de vibração. Então eu já morri matado, já morri exprimido, já um monte de jeito. Então eu conheço o sofrimento, eu conheço, porque eu já o sofri. Não o experimentam, porém, materialmente, porque o espírito é imaterial, nós já estudamos para trás. A matéria é uma coisa, o espírito é imaterial. Se ele é imaterial, não tem como, na condição de espírito aqui, agora que você está na condição de espírito, vamos tirar ele da sensação e percepção. Tá. Porque o espírito adoecido não é o objeto de voga, porque senão ele falava assim, todos vós sofreis. Tá. Então ele está tratando, não é do espírito adoecido. É do espírito tranquilo. Porém, uma coisa que eu gosto de falar muito aqui, quando ele dá para nós a escala dos espíritos, ele fala que nas nossas últimas aparições materiais, a matéria é tão sutil que ela confunde com o espírito. Mas se é matéria, aquele povo ainda tem sentimentos, pode não ser sofrimento, mas eles têm sensações físicas. E é por isso que ele ressaltou isso aqui. Porém, materialmente, que não importa o quanto a matéria seja quintessenciada, lá na última etapa, esfera que nós vai ver a matéria, que daqui para cima eu sou um espírito puro, que eu não vou ter mais matéria. Se eu estava lá, é porque eu tive sensação de matéria. Entendeu? O que para nós aqui seja o supra-sumo da angelitude, esse pessoal aqui vive tranquilo no mundo ainda, no último grau da desmaterialização que pode alcançar. Então, ele não sente como vós outros, porque eles são espíritos. É por isso que ele tirou. Porque ele quis dizer de toda a escala material, que nós não conseguimos mensurar. Mas aqui é bom a gente deixar uma ressalva aqui, o entendimento, porque aqui, como nós estamos falando assim, da natureza do espírito, então acaba que, como você disse aqui, espíritos livres, os espíritos elevados, né, naturalmente, e aqui ele está falando, eles os conhecem, porque eu sofri, eles não experimentam. Só que no caso do espírito recém-desencarnado, principalmente os espíritos, vamos dizer, equivocados, né, que cometem o suicídio. Não, então vamos simplificar. Assim, como diz o Júnior, não teve educação para morrer, mas então eu morri infartada. Infartei. De uma hora para outra, infartei. Ele sente as impressões por causa porque eu não tive da educação. Forma perispiritual. Não é que não teve educação para morrer. É porque toda dor que o corpo experimenta, o espírito há de experimentar em maior ou menor intensidade. Por exemplo, eu levo um tiro aqui, eu morri, eu levei um tiro. Naturalmente, eu não vou levantar, bater a poeira e sair perfeito para ali, não. Aquele corpo que eu estava habitando, o meu corpo, ele estava ligado célula a célula no meu corpo perispiritual, que, consequentemente, conectado à minha mente espiritual. Então, aquele corpo perispiritual vai sentir os impactos disso daí. Muitas das vezes, quando nós vemos aí, as pessoas levantam, não ficam em estado de perturbação, não percebem nem que morreram. Outros sentem a dor e gritam, né? Eles sentem essa... não é que eles sentem a dor, mas pelo impacto ser sentido também e o corpo ter saído muito abrupto da forma perispiritual,
ele é como se ele estivesse vivenciando aquilo, porque está na memória. Então, ele vivencia, por exemplo, quantas vezes nós recebemos espíritos lá que estava enforcado e não respirava. E a gente tinha que induzir eles a afrouxar, falar, nós estamos tirando a corda, agora respira. Até que ele começava a respirar. Só que aí a mente dele voltava para o momento do enforcamento e ao sair dali ele se sentia da mesma forma. Então, essas impressões, né, em um espírito recém-desencarnado, eles vão de sentir. São poucos espíritos que desencarnam e já saem incólumes, sem nenhuma, né, como dizer, nenhuma impressão do corpo físico, porque ele gera muito impressão ainda no recém-desencarnado. Porque o que tem que ressaltar aqui é como que eles arrematam. Eles os conhecem, porque os sofreram. Beleza, aqui ficou tudo no passado. Eles os conhecem, porque eles os sofreram. Aqui está passado. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Você não consegue chegar na Lília, depois que vocês desencarnar aí, e tiver numa situação de natureza, tranquilo lá, vamos supor, chegar no André Luiz de novo e falar assim, seu pâncreas vai começar a doer. Você desencarnou de câncer no pâncreas, o André Luiz vai, não vai doer, não, Sam? Não, concordo. Entendeu? Isso que ele está arrematando aqui. Então, aí já teve o processo do pós-morte. E no começo ele ficou muito... A hora que o doutor, o Lízias, o enfermeiro, e o doutor depois falou assim, que pena que você veio pelo suicídio. Aí grilou. Eu falei, por quê? Eu era médico, eu isso, aquilo outro. E o cara falou... Aí o cara jogou real para ele, moço, você era um fumante. Você era uma pessoa que não foi fiel à sua esposa, você tinha sífilis, você bagunçou você tudinho. Como que eu vou falar que você veio para cá numa condição de morte natural? E ele ainda ficou bicudo com aquilo. Agora hoje, se você falar no André Luiz assim, seu pâncreas vai começar a doer. Ele vai falar para você assim, não vai não, é esse aqui que ele está falando. Ele não vai experienciar materialmente, porque no começo foi só ele começar, ele está lá na maca, já recolhido no nosso lar, e começa a pensar nele, e a dor volta. Está lá, está explícito no nosso lar. Pois é. A dor volta. Então é ele equivocado. Exato. As impressões, elas permanecem por um tempo, até você desvincular. O André Luiz, depois que desvinculou daquilo lá... A hora que ele volta ele para cá, como vós outros, são espíritos. Pronto, daí do espírito para trás aqui, não rola. Quando você perguntasse para ele de uma dor que eu já senti, você conhece a dor de cabeça? Se ele mentalizar, ele vai sentir, vai saber como é que é uma dor de cabeça. Isso. Mas naquele momento ele não sente. Ele não vai conseguir sentir materialmente mais, porque ele não possui. Entendeu? Agora, o cara doente, há que separar aqui, porque nós conhecemos, por isso, nós ficamos dando exemplo pelo que nós palpa. E o palpável nosso é ver espírito toda hora bagunçado, porque a gente frequentou essas reuniões e infelizmente, eles se descuidaram e apresenta para nós daquela natureza triste que eles aparecem ali. Então a gente vê aquilo, convence nós que ele está sentindo aquilo. E nós sabemos que ele não está sentindo, porque muitas vezes a gente dá um passo, a mãe dele chega e já... Você mesmo acabou de falar, ele já desafoga, ali ele vai embora, e muitos dele ali encontram uma liberdade. Quer dizer, ele estava equivocado com aquilo. Estava, mas a mente dele, ele pensa que não. Só que no momento que ele quer voltar, aquele sofrimento, ele volta automático também, né? Porque não é o momento é muito triste. É porque os hábitos mentais são muito enraigados. E os espíritos falam, a impressão da matéria, ela é muito forte para o espírito recém-desencarnado. Muitos espíritos ficam 100 anos sentindo, por exemplo, uma vez manifestou um espírito num grupo mediúnico que a gente tinha, ele estava numa masmorra acorrentado, já tinha 100 anos, e numa revolta danada. Ou seja, ele estava sentindo todo o fétido da masmorra, por quê? Porque aquilo estava numa fixação mental. Ele não sente no corpo. No corpo ele não tem como sentir. Na sua organização espiritual ele não tem como sentir. Mas a mente, ela fica sempre remontando a dor e para ele está sentindo. Ele está equivocado, mas para ele está no corpo. Ele não fala, o meu espírito está sentindo. Isso. E ele manifesta para a gente como aquele corpo. Ele manifesta... lógico que é equivocado, e a gente, lógico, que percebe que ele está sentindo a dor, porque ele fala, está doendo, o meu peito teve uma faca, ou seja, o espírito narra isso, mas isso está na mente. Aí passa o tempo, como o André Luiz passou no hospital e depois tratou,
A hora que ele recobra a sua consciência, aquela dor não existe mais. Ele pode se lembrar dela depois, mas no corpo ela não vai ser. Claro, não tem corpo, né? Exatamente. Então, como diz o Júnior, a natureza não dá saltos. Não dá não. É porque nós vemos o cara, e todos os espíritos que aparecem nessas reuniões mediúnicas, eles nunca identificaram lá como espírito. Eles juram que ele está na carne. Eles têm a sensação e a percepção que eles têm um corpo. Inclusive, a caridade no médium é de fornecer fluido animal para que ele se sinta mais no corpo ainda. Porque é o contato ali que faz ele sentir a sensação e percepção de corpo físico, de corpo pesado. E muitos desses espíritos, eles precisam da reunião mediúnica, do fluido animalizado, como você falou, porque eles não têm a vibração suficiente para perceber, como o André Luiz, a mãe dele do lado, o tempo inteiro, o mentor do lado, ele nunca via. Só depois ele falou assim, nossa, vocês demorou a vir. Ele falou assim, eu estive sempre aqui. Ou seja, ele não tinha condições de ver aquela luz. Então, esses espíritos ainda que estão, vamos dizer assim, muito animalizados ainda sob a influência da matéria, esse fluido animalizado, eles precisam da verbalização ali numa reunião mediúnica para que eles possam ouvir e entender, porque essa ainda é a energia que eles estão vibrando. Isso. E aí eles não conseguem ver, não adianta o mentor espiritual dele manifestar para ele, que ele não vai perceber ele, como a gente não percebe. Eles ainda entendem como corpos. Quando eles passam a entender como espírito, igual a gente coloca aqui, são espíritos, aí ele não tem, porque o espírito não possui, né? Então, eles quis deixar claro assim, conhecer, nós conhecemos. Todos nós sabemos das nossas vicissitudes. Todos nós sabemos dela. Igual eu acho incrível o Emmanuel conseguir recordar de quando nós éramos um ser unicelular, e o André Luiz também. Acho que é Entre Dois Mundos, que ele vai falar muito disso, desde a nossa formação, das primeiras células. Então, quer dizer, Nossa Senhora, um patrimônio desse de recordação é violentíssimo. E igualzinho nós falamos que a natureza não dá salto, na reencarnação do Segismundo eles deixam isso muito claro. A gente passa por todas as fases, algumas mais rápidas e outras mais lentas, em toda a gravidez até hoje. E até lá nesse mundo espiritualizado, que a gente está falando que vive os últimos graus de evolução, a concepção acontece nesse nível lá para eles. Eles passam por todos os estágios, que seja lá qual for a matéria que tem lá, que nós nem ousamos falar que é, porque a gente não entende que tipo de matéria é esse, que chega a confundir com o espírito, mas ele passa por todos os processos sem dar salto nenhum. Porque não é assim, encarna lá, só porque aquele mundo é evoluído. Então, trata-se do que é corpo e do que é espírito. Quando ele é espírito, ele conhece esse estado aí desse espírito, ele já despertou, ele já entendeu, ele já aceitou. Então, realmente, entendendo por esse lado, o caminho já está bem mais adiantado um pouquinho. Isso mesmo. É um Cristo daquele. É claro que ele sabia que ele ia morrer flagelado, ele pré-anunciou isso. Várias vezes, os caras junto com ele falavam, eles não entendiam. 3 dias antes ele estava falando, acabou o nosso tempo aqui, eu já estou partindo. Na última ceia ali. E ele sentiu aquelas dores da flagelação, porque ele estava... Só que ele tinha educação, ele tinha outro nível de entendimento para passar por aquilo. Né? A hora que ele morreu, ele tirou o espírito dele ali, que ele corpo para ele. Tanto que não valeu nada, que desintegraram ele totalmente. Não sobrou pó dele, porque não era um corpo que era para nós entender agora, mas Nossa Senhora, o espírito, uma vez liberto na condição de ser espírito, ele está imune disso aqui tudo para trás, de tudo que é material, pois a definição dele é imaterial, não adianta, um não interage com o outro, né? Pergunta 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: não podem sentir a fadiga, como entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas.
O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral. O seu repouso, inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Olha como é que ele termina, tá vendo de novo? Brilha, espírito, respira. Espírito, respira. Aqui tem uma palavrinha que ele falou assim, eles não têm órgãos. Respira. Uai. De certo, não, né? Mas é difícil de entender. O coração dele bate? Não, pulmão não funciona, né? Bate. Não tem os outros. Bate? Bate, você sabe por quê? Porque a gente precisa compreender. Por isso que bate. Porque como que você... Vamos supor, o André Luiz é médico. As primeiras palavras do André Luiz... Ele sente o cheiro da natureza. Morto. Mas eu sinto fome, eu sinto meu cabelo crescer, sinto medo, sinto minhas necessidades fisiológicas. Então, como espírito desencarnado, por exemplo, mamãe, Marcelo, esses outros espíritos que tem aí, Marcelo certo fez assim, ó. Ai, tô respirando. A hora que ele entendeu, né? Sei lá, se entendeu. Então, é um reflexo também, que a gente não traz só reflexo ruim, não. Você tem necessidade o Dico Kardec materializou um espírito no meio de todo mundo lá, ele mandou as pessoas tomar a pulsação, a térmica do espírito, a pulsação e pegar. Ele mandou eles fazer isso, os cientistas fazerem, certo? Porque ele materializou um espírito lá. Então eu desencarnei. Eu vou pensar assim, gente, eu preciso respirar. Então você está respirando, sabe? O André Luiz descreve toda hora assim, ele respirava longos haustos. Pode lembrar que você lembra verdade. disso. Porque sente o cheiro das flores. É um reflexo que nós temos para segurar a onda que você é humano. Porque se ele não interage com nada material, ele não ocupa oxigênio. Porque ele não sente fadiga. Não, mas aí... Vamos complicar um pouquinho. Vamos complicar um pouquinho. Quando fala assim que os espíritos... Aqui nós vamos falando aqui dos espíritos desencarnados. Quando você disse, realmente, nos testes de Kardec lá, houve manifestação, e nós precisamos de entender uma manifestação física de um espírito, né, materializando, que ele, tanto é que tem uma mão de cera, ou seja, o espírito enfia a mão na cera e tira, e aquela mão está no museu, né, colocada, ou seja, materializou o órgão que conhecemos. Mas aí, quando nós falamos assim, a pergunta no Livro dos Espíritos, assim, como é visto os espíritos? Ele fala assim, como um clarão. Aí já vai complicando. E quando Jesus fala assim, vós sois luzes. E aí aqui fala assim, não sentimos porque nós não temos órgão, não precisa de órgão para reparar. É interessante. Como que eu respiro? Pois é, não, mas o João está certo nesse aspecto, porque nós precisamos de entender as coisas a passo de bebê. Nosso entendimento ainda é bem limitado. E é difícil demais para a gente conceber uma forma que não é humana. E ao desencarnar, nós ainda permanecemos nessa forma humana, mesmo, é lógico que é mais sutil, que é perispiritual, e André Luiz fala, respirava, eu sinto meus pulmões, né, enchendo, respirava longos haustos, o perfume, ele citava tudo isso. Por quê? Ele, naquele momento, ele estava vendo o reflexo dele, o corpo perispiritual, que é uma forma que foi moldada à forma que ele estava acostumado. A mente dele molda aquela forma, desde o nascimento. Então, mas na sutileza, Júnior, vai sutilizando o espírito. Qual seria a forma? É humana? Não.
Porque quando ele fala que ele é energia... Quando nós falamos humano, é essa forma. É porque se fosse humano, quando fala que Deus criou nós simples e ignorantes, tinha que ser um humaninho. Entendeu? E aqui no livro está falando... Eram outras coisas. A resposta que ele fala é assim, ó, tem coisas ainda, porque nós é um humano que agora mesmo estava no mundo primitivo, que não é dado a nós saber, porque não cabe na nossa cabeça. Então eu diria que o espírito que saiu do lado de cá, ele é a mesma coisa que ele saiu daqui do começo, só que ele aprendeu alguma coisa aqui. Você entendeu? E se nós vamos lá no caminho da luz, Jesus já fala da transformação que ele fez para sutilizar esse corpo. Entendeu? Ele mesmo fala, o corpo que era alongado, arrastando aí, ficou mais harmônico, mais belo. E esse corpo vai passar por novas estruturações, como diz o outro, atualizações. Vamos fazer atualizações. Tem muita coisa que o espírito, por exemplo, a fome. Teve uma confusão de 30 anos lá no nosso lar, porque eles falam claramente, eu gosto das coisas que falam claramente. As mesas lá eram lauta. Gente, olha que eu penso lauta, eu penso assim, peru assado, frango, churrasco, maionese, eu gosto dessas coisas, macarronada. Tem um livro, eu não me lembro qual que é, que o espírito estava lá entendendo, ele sentia fome, e aí ele servia para ele comida. Pois é. E os outros não comiam. Ele falava assim, mas alguns, ele perguntou a respeito da comida, ele falou assim, alguns ainda têm a necessidade do alimento. Então, materializa o alimento e ele come, ele sente as sensações, né, daquela materialização como se fosse um alimento, porque precisam. Mas o espírito já não precisa daquele alimento. Pois é. Lá, então, foi 30 anos de confusão para nós aprender a alimentar, e inclusive respiro, porque eles aprenderam, eles foram lá fazer um curso com eles para eles aprenderem a... Dá um recadinho aqui, junto para a Bárbara. A Bárbara está acompanhando aí nosso movimento, Bárbara? Para alimentar, eles tiveram que aprender a alimentar. Porque a maior alimentação que até o ser encarnado faz, qual que é? A maior alimentação que o ser encarnado faz. Qual que é essa? A maior alimentação que o ser encarnado faz. A alimentação de proteína? Não, de oxigênio. Não. Porque se você contar o tanto de vezes que você respira, tem um tanto lá, eu agora não dou conta de lembrar, mas milhões de vezes. Então a sua troca gasosa é a sua maior fonte de alimentação. Maior do que as colocando o ar como alimento. É maior do que as fontes de proteína, de amido, de açúcar, de tudo quanto é trem. Então o espírito precisa continuar fazendo essa troca, porque ali no nosso lar ele já troca aquela mesa lauta em troca de absorção dos fluidos através da respiração, certo? Então, mas aí falar assim, é uma parte do espírito que ainda faz isso, porque à medida que ele vai quinta essenciando e vai lá para onde você fala que ele é luz, aí a luz não fica fazendo esse movimento assim, não. Né? Porque o oxigênio, para começar, o oxigênio é matéria, então prescinde da matéria, o espírito prescinde da matéria. Ele não ocupa essa troca gasosa. Então, automaticamente, ele não respira, não tem um coração batendo, não tem uma troca de gases aqui dentro que mantém oxigênio e carbono para manter vivo igual mantém agora. Mas em um outro momento nós vamos falar desse corpo, né? Agora acabou o nosso tempo. Mas nós vamos voltar nessa mesma pergunta. Porque esse corpo aí nós precisamos entender o processo dele mais. Essa pergunta vai ficar em 50.950 anos, nós vamos estar estudando essa mesma pergunta aqui em algum planeta. Muito interessante. Eu fiquei com muita pulga aqui na cabeça, vou pensar mais um pouco. Muita pulga atrás da orelha. E nossa, mas demais. Quero agradecer a oportunidade de hoje, mandar um abraço para todos os brasileiros, que todos estejam envolvidos em pensamento positivo, em vibração maravilhosa para a nossa pátria do Evangelho. E, se Deus quiser, quarta-feira estaremos aqui. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de novo de a gente estar junto. Obrigado também, Pai, por essa energia, por essa vibração tão dúcida, Pai, que fica aqui nesse cômodo. Que os nossos ouvintes, que eles possam comungar também dessas energias tão salutares. Pai amado, que o Senhor possa voltar o seu olhar de misericórdia a tantos rancores, a tantas barbáries, a tantas coisas tristes que a gente está vendo no Brasil, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder ver, de poder vivenciar. É incrível
a gente achar que o Bezerra de Menezes falava que estava tão longe, Pai. E nós estamos aqui de novo sedimentando uma nova era, um novo tempo. Senhor, que aqueles dos quais estivemos aqui nessa tarefa bendita, possamos nos sentir fortalecidos, animados e olhando sempre, Pai, com otimismo e com amor e com misericórdia, o Brasil que o Senhor desenhou para nós, que o Senhor deseja que nós entreguemos com segurança para aqueles que vão herdar esse mundo de regeneração. Sei que ainda não estamos na aurora dele, Senhor, mas gostaria muito de te pedir força, proteção, amparo, principalmente, Pai, para poder andar junto daqueles que estão tão necessitados dela, que estão, Pai, como que cegos diante de tanta luz, de tanta oportunidade. Senhor, abençoe a nossa semana, abençoe a cada dia das nossas vidas, agora e sempre, que assim seja.